que eu deixei o Centro Dom Bosco, é como se eu respirasse um ar puro. Porque esses ambientes eclesiásticos que abraçam esses erros que a Fraternidade São Pio X promove, eles vivem daquilo que eles chamam de crise da igreja. Não há outro assunto. O que fez o ex-presidente do Centro Dom Bosco sair do Centro Dom Bosco? Sabe a resposta desta pergunta? Fica comigo até o final do vídeo, porque hoje nós vamos fazer um react aqui do Pedro Fonseca, né, ex-presidente do Centro Dom Bosco, que tem falado desde do mês passado aí, depois das polêmicas que surgiram em relação ao catecismo, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e também dar o seu joinha neste vídeo. Lembrando que todos os seus comentários precisam seguir essas regrinhas aqui. Comente bastante, mas respeite essas regrinhas. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Pra você que não conhece aí, esse é o Pedro Fonseca. Ele esteve no Santo Flow durante a Expo Católica. Eu fui na Expo Católica, mas não cheguei a encontrá-lo lá. E ele trouxe ali algumas reflexões das polêmicas que aconteceram no mês passado. Nós fizemos vários vídeos aqui sobre isso, tá? Mas alguns pontos que ele trouxe aqui eu achei muito interessante. Já queria ter trazido, mas não deu tempo. Então a gente vai trazer hoje, tá bom? Então... E eu, simples fiel, eu vejo isso. Facilmente eu posso cair nesse erro. Achar que o meu padre tem que sair da paróquia, achar que eu tenho que sair da paróquia, e esse não é o caminho. Pessoalmente, qual o caminho que você seguiu, ou o processo, para começar a analisar essa realidade de realmente estar no erro? Algum caminho de estudo, ou alguma experiência talvez de momentos de estar só, ou rezando, alguma coisa nesse sentido? O que é que foi movendo? Foi realmente talvez do ponto de vista racional ou perceptível do que estava acontecendo ali, aquela coisa, né? Como que você viveu ali essa experiência de entender, e o quanto que depois de ter saído, o quanto que isso, espiritualmente, como pessoa, como leveza, como entendimento, como vivência da fé, entrar numa igreja em paz, talvez, ou algo parecido nesse sentido? Sim, com certeza todos esses movimentos são, primeiro, movimentos da graça de Deus. Eu me considero de fato resgatado por Deus. Graças a Deus, mesmo nos meus piores momentos, eu nunca deixei de tentar ir à missa todos os dias. E a missa em geral no rito de São Paulo VI, que é o rito que eu costumo frequentar. Um ponto muito interessante que o Pedro Fonseca ele sempre fala, dessa questão de que ele não precisou sair, né? Ele não deixou de vivenciar o rito de Paulo VI. Na maioria das vezes, gente, as pessoas que falam mal do rito de Paulo VI, que foi depois do Concílio Vaticano II, elas não têm tanto contato com o rito em latim, o rito tradicional. Por quê? Porque a grande maioria, houve uma reforma litúrgica, então só alguns locais, depois, né, isso tem toda uma história, mas resumidamente, só em alguns locais que é celebrado dessa maneira. Muitas pessoas falam mal no prato que tá utilizando ali, que é a missa de Paulo VI. Vamos falar nesse linguajar mais, né? E isso quando alguns não são motivados a largar a paróquia, tentar expulsar o padre da paróquia, porque o padre não faz aquilo que eles querem, que é o rito, né? Porque eles se apegam muito na questão do rito, porque os outros padres cometem os abusos, como se o rito tradicional não tivesse abuso litúrgico. E sim, tem também. Nós já falamos isso aqui várias vezes no canal. Então eu acho muito interessante essa experiência que ele traz, como que ele saiu desses pensamentos tão exagerados que a gente encontra na internet, né? Dessa raiva, desse ranço em relação a um rito que é autorizado, aprovado pela missa e que é vivido pela maioria dos católicos. Eu nunca deixei de confessar, de lutar para confessar semanalmente e com qualquer sacerdote que estivesse disponível. Mesmo nos meus piores momentos, eu não deixei de ter estas práticas, e eu diria que principalmente a minha vida paroquial. Eu praticamente a minha vida toda fui fiel da paróquia Santo Agostinho, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu nunca deixei a vida paroquial, eu nunca deixei o serviço na paróquia, no meu caso, na catequese, mesmo nos meus piores momentos. E eu penso que isso me ajudou a não viver um catolicismo virtual, porque prestem atenção nisso que ele vai falar, porque isso que ele vai falar é o que a gente já falou nos vídeos anteriores, recentes inclusive, e é uma coisa que pega bastante.
Aliás, fica a pergunta aqui pra você, né? Você não precisa responder. Se você quiser, pode responder. Mas se você não quiser, não tem problema. Mas pra você refletir. Você que se irrita com o padre, você que se irrita com o rito, você que se irrita com tudo que acontece na Igreja Católica. Você deixou de se confessar? Você deixou de frequentar a missa? Você deixou de frequentar uma paróquia? Deixou de servir numa paróquia? Mesmo no mais simples serviço? Talvez isso já é um sinal de alerta, né? Como o pessoal da internet fala, um red flag, pra você se ligar e retornar. Porque isso causa afastamento da nossa fé e da nossa igreja. Vamos prestar atenção no que ele vai falar, porque esse é o ponto aqui do vídeo. Eu percebo que as pessoas que entram nesses ambientes, muitas vezes elas vivem um catolicismo virtual, um catolicismo de aparência, em que elas ficam ali nos seus celulares a receber mais notícias de abusos litúrgicos, notícias de escândalos, mas não tem contato com aqueles inúmeros fiéis que de maneira séria procuram viver a fé católica na sua paróquia, nos ambientes que você frequenta. E são muitas pessoas sérias, são muitos padres sérios, são muitos fiéis sérios que estão ali humildemente a tentar viver o catolicismo de maneira autêntica. E como você falou, sim, depois... O que ele fala faz total sentido, né? Vocês sabem que eu já tenho canal desde 2013 lá, enfim. Parei durante um tempo e depois de um tempo que eu retornei, né? O meu retorno mesmo pra cá, eu fiquei assim abismada. Inclusive eu já vi alguns blogs, alguns sites, alguns perfis que abordavam sobre essas coisas, mas eu achava assim, o pessoal não tá tão exagerado assim. Mas quando a gente começou a trazer vídeos aqui, principalmente vídeos tratando sobre o Papa Francisco, a gente começava a receber uns comentários que eu pensava, gente, não é possível, essa pessoa não é católica. Eu, de verdade, achava que era protestante. Quando eu ia fazer a pesquisa, a pessoa não era protestante. Ela se dizia católica. E aí a gente começava e por isso que eu gosto, quando a gente consegue, né, conversar nos comentários, de conversar com vocês, pra a gente começar a sentir qual que era a realidade. E a realidade, gente, da grande maioria que vem debater, que vem xingar, que tem esse perfil, que é esse catolicismo digital, é exatamente isso. A pessoa não frequenta a paróquia, ela deixou de frequentar a Santa Missa. Aliás, tem muita gente aí que ou tem o pezinho no sede vacantíssimo ou é sede vacantista, que faz essa motivação para as pessoas deixarem de frequentar a Santa Missa. Porque não tem rito latino, não tem rito tradicional, então você não precisa ir na Santa Missa. Errado! Você tem que ir na Santa Missa todos os dias, se você puder. Se você não conseguir, todo domingo. Então, o que ele fala aqui é a mais pura verdade. Não tem grande parte do que a gente viu, isso é a pesquisa que nós fizemos aqui, a pessoa não tem vivência de paróquia. E, gente, a vivência de paróquia, o digital é maravilhoso, a gente aprende muito, é muito catequético, porém, todavia, entretanto, o que muda a nossa vida mesmo é a prática, é a obra, é a paróquia. É por isso que existe uma comunidade que vai nos abraçar e você vai abraçar também. Então, isso fez toda a diferença pro Pedro, e ele repete isso em tudo quanto é lugar que ele vai. Então, se você tá passando por isso, faz o teste. Vai servir numa paróquia, vai limpar o banheiro da paróquia, vai limpar o altar, vai ajudar numa liturgia, que aí sua mente vai mudar, mas não porque a igreja está te manipulando, porque você vai começar a ver aquilo que Jesus fala, a verdade. Que eu deixei o Centro Dom Bosco, é como se eu respirasse um ar puro. Porque esses ambientes eclesiásticos que abraçam esses erros que a Fraternidade São Pio X promove, eles vivem daquilo que eles chamam de crise da igreja. Não há outro assunto, não há outra temática. O ar que você respira é isso, é falar dos problemas, é falar das más notícias. Não se olha o outro lado, esse outro lado que eu acabei de expor. Não se olham as boas notícias, não se olham os sinais de esperança. E eu fiquei, esses últimos 2 anos, tendo a possibilidade de respirar este novo ar, respirar este ar puro e fazer, sim, também reflexões. Eu falei do lado espiritual, eu falei dessa mudança de ambiente, mas também um estudo, uma reflexão, uma meditação de tudo aquilo que eu vivi, dos erros que eu abracei e de uma visão diferente que eu devo ter, por exemplo, para as autoridades eclesiásticas, parar de me colocar como um juiz. Muitas vezes no passado eu me via numa missa a julgar os sacerdotes, a julgar os fiéis que estavam ao meu lado, me considerar melhor do que eles. E hoje não. Hoje, graças a Deus, eu me considero liberto. Mesmo quando eu vejo alguma desordem, seja no clero,
seja nos leigos que estão comigo, eu graças a Deus, eu perdi essa postura de policial, de um promotor e de um juiz que ficava ali a condenar a todos, mas sim tentar compreender, mesmo reconhecendo que está errado, mas procurar compreender que é uma falta de formação, que eu não posso presumir que a pessoa faça por mal, e viver bem nos ambientes eclesiásticos nos quais eu estou inserido, apesar das desordens, ver o outro lado, ver os aspectos positivos. E isso é um ponto que falta, né? Principalmente essas pessoas. Aliás, a gente já tomou hater aqui de vários tipos, tá? Até ameaça a gente já recebeu há muito tempo atrás. E é exatamente isso. Só ver os erros. Inclusive, quando a gente fala isso, o pessoal fala, então pra você, nossa, você é muito inocente, né? Porque, e na igreja católica tem um monte de erro, você não vê. Não, gente, eu sei que tem erro na igreja católica. Eu já peguei erros muito graves na igreja católica. Eu não sou criança, não sou bobinha, né? Porque ligam inocência com bobice. E não é isso. A gente sabe que tem erro na igreja católica. Mas eu não preciso pegar esses erros e tacar na internet como se eu fosse uma juíza. Sendo que eu não presto atenção nem nos meus próprios pecados, né? E infelizmente esse é um erro das pessoas. Eu olho pro erro do outro. Mas o meu não. Eu tô aqui, ó. Tô bem, tô perfeita. Eu não tenho erro nenhum. Não, a gente tem erro também. Então, antes, isso, gente, é o maior senso comum. Antes de eu prestar atenção no erro do outro, eu tenho que olhar pro meu. E aquilo que eu vejo de erro, eu vou auxiliar, eu vou exortar com caridade. Inclusive, muitas dessas pessoas só pegam o momento que Jesus pegou o chicote e deu lá no templo, porque o pessoal estava usando o templo de forma totalmente errada. Mas e o resto? E quando ele acolhe a mulher no poço, e quando ele acolhe e cura as pessoas, e quando Jesus tem amor. Mas também não é pra ser igual se tratam o Jesus como riponga, não é isso. É você ter o equilíbrio ou ao menos buscar o equilíbrio que Cristo nos ensina. E isso falta muito nessas pessoas que acusam o Concílio Vaticano II, missa de Paulo VI, Papa Francisco, que o pessoal acusava assim à torta direito. E agora, né, parece que Papa Francisco morreu e todos os problemas acabaram. Não, tem padre que ainda continua cometendo abuso, tem padre que é corrupto, tem bispo, tem vários problemas. Mas você não vai resolver todos eles. Você não resolve os problemas nem da sua casa. Nem as nossas contas a gente consegue pagar direito. Quem dirá querer resolver o problema da Igreja Católica, que tem mais de 2000 anos. Gente, esse episódio do Santo Flow, aliás, todos da Expo Católica, vale muito a pena vocês assistirem. Eu vou tentar deixar o link aqui no comentário fixado. Se eu não conseguir, vocês me lembram, tá bom? Se eu esquecer. Eu trouxe esse trecho por conta disso. Por conta desses pontos que eu fui falando, né, ao longo do vídeo. E é uma coisa que a gente precisa refletir. Seja você apaixonado pelo rito de Paulo VI ou não, nós pensarmos isso, né? Porque a gente vê erro na igreja, a gente vê erro na nossa vida e a gente quer consertar tudo, né? Mas consertar tudo a gente não vai porque a gente não é Deus. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, já falei isso, vou falar isso várias vezes. Enquanto existir gente tacando hater aqui, falando bobeira sobre a igreja, eu vou falar isso. Se você se irrita com o rito de Paulo VI, leia a instrução do Missal Geral Romano, leia o Missal de Paulo VI, veja, estude. O Concílio Vaticano II, já falei isso aqui, muita gente fala do Concílio Vaticano II, mas só pega trecho, gente. Não é assim. E mais do que isso, mais do que estudar, se você se irrita com aquilo que acontece na missa, você já pensou em auxiliar na liturgia? Eu não sei como tá aí na sua paróquia, na comunidade, próxima a você, mas na minha paróquia nós estamos com falta de operários para a messe. E a messe está cada vez maior. Então, se você se incomoda com o jeito que alguém faz uma leitura, com o jeito que algum ministro extraordinário faz, vá ajudar na liturgia. Você já viu o banheiro da sua paróquia? Então, vai ajudar a limpar. Quando a gente vai limpar uma privada, a gente aprende a ser mais humano no sentido assim, mais cristão. Baixar a bola, baixar o ego. Então que a gente olhe pra isso. Onde eu me incomodo? Eu pelo menos aprendi isso na minha vida de igreja. Onde eu me incomodo? É na liturgia? Então esse incômodo, eu creio que Deus quer que eu ajude. Tá com falta de jovens? Vou ajudar a juventude. Tá com falta de a música litúrgica, tá cantando música errada? Eu vou ajudar. Então, antes de você traçar toda uma estratégia digital,
faça a sua parte, né? Que a gente é muito pequeno diante da grandiosidade da Igreja Católica e também de muitos problemas que tem nela. Há problemas sim, mas existe algo muito maior que é Jesus Cristo, o maior sinal de toda a esperança. E aí? O que você achou desse react? Você quer que eu reaja a outros trechos aqui? Deixa nos comentários. E também me fala, se você... Eu quero saber isso em todos os vídeos, hein, gente? Você frequenta a paróquia? Como está a sua paróquia? Tá vazia? Tá cheia? Tem muito erro nas pastorais? Deixa aqui nos comentários, vou ficar muito feliz em saber. Respeite sempre essas regrinhas aqui, tá bom? Para fazer os seus comentários. E não esquece do meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, o próximo react. Tchau!